Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Hoje nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 18 do Mankiw, certo? Esse capítulozinho ele trata basicamente de política de estabilização, tá? A gente quer responder duas perguntas. Política monetária e a política fiscal devem assumir um papel ativo na tentativa de estabilizar a economia? Ou a política econômica deve permanecer passiva, né? Então existe essa discussão entre política econômica ativa e política econômica passiva, tá? E a segunda pergunta: os formuladores de política econômica devem se sentir livres para usar seu poder discricionário em resposta a variações nas condições econômicas? Ou eles devem se comprometer a seguir uma regra de política econômica fixa? Então, são essas duas perguntinhas aí que motivam esse capítulo, tá? O que o governo e o governo aí a gente, né, entende como governo o Banco Central e o governo, né, realizando política monetária e fiscal. O que o governo deve fazer? Ele deve seguir uma linha mais clássica, né, e deixar o mercado se ajustar, ou ele tenderia a agir de modo mais keynesiano, né, através de intervenções para reduzir o ciclo econômico, tentar minimizar as flutuações, né, se acontecer algum choque. E a outra pergunta aí, né, ela está relacionada à discricionariedade e uma regra, tá? Qual a ideia? Discricionariedade, o Banco Central vai agir de forma discricionária, de forma um tanto quanto subjetiva, tá? Já uma regra, ele vai seguir uma regra bem definida, a política econômica vai seguir uma regra bem definida, tá? Para perseguir um objetivo. Então vamos dar uma olhada aí com mais calma e ver o que o Mankiw coloca aí pra gente. O Mankiw começa, como sempre, né, discutindo a economia norte-americana, tá? Ele pontua aí que o Employment Act, né, a Lei do Emprego de 1943, representou um marco na legislação norte-americana. Segundo essa lei, o governo, pela primeira vez, considerou-se responsável pelo desempenho macroeconômico. A lei estabelecia que passa a ser orientação política e responsabilidade contínuas do governo federal promover o pleno emprego e a produção, tá? Então foi passado ao governo o governo ficou responsável então por perseguir aí pleno emprego e produção, tá? Antigamente isso não era necessariamente uma função do governo, tá? Essa lei foi redigida quando ainda era bem viva, né, a lembrança da Grande Depressão, então as pessoas estavam de fato, né, veio a teoria keynesiana e de fato percebeu-se que o governo poderia de alguma forma influenciar a economia, certo? Então, os legisladores responsáveis pela redação acreditavam, como muitos economistas, que na ausência de um papel ativo do governo na economia, eventos como a Grande Depressão poderiam ocorrer regularmente. Então, o governo ficou aí, né, responsável por praticar algum tipo de política, tá, para tentar minimizar, né, flutuações ocasionadas devido a choques, tá, que reduzissem aí o mal trazido por esses choques. Para muitos economistas, a necessidade de uma política econômica ativa do governo é clara e simples. Recessões vão constituir períodos com elevados índices de desemprego, baixa renda
e dificuldades econômicas acentuadas. O modelo da demanda agregada e oferta agregada ilustra de que maneira os choques na economia podem causar recessões. Ele mostra também como a política monetária e a política fiscal podem prevenir, ou pelo menos amenizar, recessões por meio de reações a esses choques. Esses economistas consideram um desperdício não utilizar tais instrumentos de política econômica para estabilizar a economia. Outros economistas assumem uma posição crítica em relação às tentativas do governo de estabilizar a economia. Esses críticos argumentam que o governo deve assumir uma posição de não intervenção na política macroeconômica. Em um primeiro momento, esse ponto de vista poderia parecer surpreendente. Se nosso modelo mostra como prevenir ou reduzir a gravidade das recessões, por que esses críticos desejam que o governo se abstenha de utilizar a política monetária e a política fiscal para a estabilização da economia? Então são duas vertentes aí bem distintas, certo? A posição ativa aí, ela está mais ligada à corrente keynesiana, tá? Que sugere que de fato o governo tem que intervir, o Banco Central tem que agir, política fiscal deve ser realizada, tá? E a posição mais passiva, de tentar atenuar, é uma posição mais clássica, de deixar o mercado funcionar livremente, o mercado é que vai resolver seus próprios problemas. É uma posição mais clássica. Então, a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão agora, quais são os prós e os contras de cada tipo de posicionamento aqui, tá? A primeira coisa aí, os argumentos dos clássicos para não intervenção. Hiato entre implementação e efeito das políticas públicas. A gente costuma chamar, quando a economia sofre um determinado choque, certo? A gente vai ter um período onde os formuladores de política vão tentar entender o que houve, qual é a magnitude desse choque, de que forma eles podem tentar minimizar os efeitos desse choque, tá? Vão propor aí uma política econômica, então existe um lagzinho aqui, um período de tempo, tá? Entre o choque, a ocasião do choque, a ocasião em que o choque atinge a economia e a implementação da política econômica. Esse lagzinho temporal aqui, esse tempo que demora para discorrer, esse tempo que discorre aqui do momento exato em que o choque atinge a economia e até o momento em que a política econômica é implementada, é chamado de hiato interno. A gente também tem um período em que você de fato implementa a política econômica, tá? E demora um tempozinho para essa política econômica fazer efeito, tá? Isso é chamado de hiato externo, tá? Então a discussão aí de política econômica ativa e passiva, ela entra um pouquinho nessa ideia aqui de hiato interno e externo. Os clássicos, quais eram os argumentos aí para que não houvesse intervenção? Primeiro, o hiato entre implementação e o efeito das políticas públicas. Eles argumentavam que a formulação da política econômica é como dirigir um navio e não um carro. Ou seja, às vezes a gente mexe um pouquinho no leme e esse resultado demora mais um pouquinho, ele não é imediato, ele demora um pouquinho mais, a gente mexe no leme lá atrás para que o barco vá parando devagarzinho no lugar que a gente quer. Então essa é a ideia aí do hiato interno e do hiato externo, certo? Então ele define aqui, hiato interno é um intervalo de tempo entre um choque na economia e a ação política econômica em resposta a esse choque, e o externo é um intervalo de tempo entre uma ação da política econômica e a sua respectiva influência sobre a economia. O que os clássicos argumentam é que esse hiato interno ele pode ser longo. Por quê? A gente tem burocracia, a gente tem muita politicagem, tá?
Então, essas coisas podem dificultar bastante ajustes. Aqui, por exemplo, a gente pode ter um período excessivamente longo para discutir e implementar alguma política econômica, certo? Muita burocracia e muita discussão política podem fazer com que demore muito tempo para essa política econômica seja aprovada, tá? E aí pode até ser que esse choque já tenha passado e a gente está ainda discutindo o que deveria ter sido feito e o mercado já se corrigiu. A política monetária ela é mais rápida do que a política fiscal e ela tende a reduzir esse ato interno. O Banco Central, esse é o argumento keynesiano, certo? O Banco Central ele pode atuar mais rapidamente do que uma proposta de política fiscal, por exemplo, certo? Então, o argumento keynesiano é que, olha, a política, isso aí pode até ser verdade para a política fiscal, mas a política monetária ela tem um hiato interno reduzido, tá? Então, o pessoal que defende aí uma política ativa, tá, vinha com esse argumento de que a política monetária responde mais prontamente, poderia responder mais prontamente a algum tipo de choque. Tá? As firmas elas tomam decisões de investimento de longo prazo. Então a política monetária demora aproximadamente de 6 meses para afetar de verdade o nível de investimento e a demanda da economia. Isso é um argumento clássico. Olha, embora você, de fato, embora o Banco Central realize algum tipo de ajuste agora, as empresas, antes dessa política do Banco Central, já tinham o seu planejamento de investimento e essa medida do Banco Central, por exemplo, uma política monetária instantânea, não atingiria com tanta força a tomada de decisão das empresas e não faria com que o componente da demanda agregada, que seria o investimento, né, respondesse prontamente a essa política. Tá? O hiato externo longo ele pode amplificar o ciclo econômico. Uma política ativa pode acabar estimulando a economia quando ela está em fase de aquecimento ou desestimulando a economia quando ela já está esfriando. Tá? Esse era um outro argumento clássico. Então pode ser com a ideia, né? O choque atingiu, a gente implementa a política, mas esse choque já foi se dissipando aqui e quando a política econômica começa a fazer efeito aqui para, vamos supor aqui que o PIB aqui deu uma decaída e você atua aqui você implementa a política no momento em que o choque já se dissipou. Então a gente estava crescendo e essa política aqui de expansão de gastos, por exemplo, vai elevar os gastos, mas o nosso PIB já está crescendo aqui novamente. Né? Então, em vez dele minimizar aqui o ciclo, ele vai amplificar o ciclo, vai jogar esse negócio mais para cima ainda, certo? Então, um argumento clássico, olha, esse hiato externo ele pode ser longo e pode se amplificar o ciclo, tá? E o argumento keynesiano aí, né, de que existem estabilizadores automáticos que gerariam aí um hiato interno igual a zero. Por exemplo, imposto de renda, seguro-desemprego, assistência social. Então, existem algumas medidas, né, que seriam capazes de responder prontamente, né, ao choque. Tá? A gente observa isso, por exemplo, agora, né, com o Covid-19, a política do governo aí o Corona Voucher, né? Uma política de assistência social que atingiu todo mundo, foi rápida, efetiva, né? Então existem estabilizadores automáticos. A gente consegue o argumento keynesiano de que existe a possibilidade de você
de fato reduzir bastante isso aí através de alguns mecanismos, tá? E aí entra uma coisa difícil, porque a gente precisa, né, realizar previsões, né? E aí entra aí o Man que pontua, né? A difícil tarefa de da previsão econômica. As políticas de estabilização bem-sucedidas precisam antever com precisão as condições econômicas do futuro. Entretanto, há choques de demanda e oferta que são imprevisíveis. O uso de indicadores é importantíssimo nesse sentido, modelos macroeconômicos também, mas sempre vai acontecer e sempre vai haver um errozinho de previsão. Tá? Então, quando a gente está desenhando uma política de estabilização, a gente precisa saber direitinho o que está... a magnitude do choque para a gente é extremamente importante para quem está desenhando essa política de estabilização. Né? Agora, no Covid-19, por exemplo, a gente quer... Aqui no Ceará está tendo uma discussão, né? A gente realizou aí um planejamento de lockdown, isso aí está sendo relaxado aos poucos. E aí a gente vê muitos setores brigando, querendo reabrir, né? Reativar a economia. É uma tarefa complicada. O choque atingiu a economia, a gente realiza aí uma política, mas é difícil você falar com certeza, com exatidão, até que ponto, por exemplo, o vírus não vai ter, não. O vírus de fato está controlado, né? Então isso tudo influencia bastante aí. Desculpa. Isso pode influenciar bastante aí o processo de tomada de decisão dos formuladores de política, certo? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, né, das previsões sobre a recessão de 1982. A linha mais escura aqui é o que de fato aconteceu, tá? E aqui eram as previsões dos economistas aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 semestres para frente. 5 trimestres para frente. O que acontece aqui é que, de fato, a taxa de desemprego subiu bastante em 82, choque de petróleo. A taxa de desemprego subiu bastante e a previsão deles é que ia acontecer uma amenização, ia ser bem mais rápida, que de fato não aconteceu, certo? Continuou subindo e o pessoal prevendo que ia cair. Subindo o desemprego e o pessoal prevendo que ia cair. Quando começou a cair, o pessoal, tá caindo, mas não vai cair tão lentamente assim. Tá caindo, caiu rapidamente, mas o pessoal previu uma queda mais amena, né? Então, o que esse gráficozinho aqui está mostrando para a gente é que as previsões aí são, de fato, difíceis da gente realizar, tá? Os modelos aí que o mercado utilizava em média para fazer as previsões para a economia norte-americana não estavam gerando boas previsões, tá? Tem um cara que bate muito nessa tecla também, o Roberto Heller. O Heller tem um blog muito interessante e ele vem comentando isso também. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, ele pegou aqui, teve 2 posts lá dele. Ele já vinha falando isso desde 2011, 2012, 2013, tá? Isso aqui é o previsto pelo boletim Focus, né? O Focus, como a gente viu, ele reúne aí uma média das expectativas do mercado, tá? Isso aqui era o previsto e o que de fato ocorreu, tá? Então, em 2011 a gente estava prevendo que o crescimento ia ser 4,5 e ocorreu 2,73.
previsto em 2012 era 3,3 e crescemos 1,03. Depois prevemos 3,26 e cresceu 2,28. Então, de fato, a gente estava prevendo sempre um crescimento maior do que ele aconteceu. E a inflação prevista estava sempre menor do que de fato aconteceu aqui. Tá? Isso perpetuou aí 2014, 2015. O pontozinho azul é a previsão, tá? E o crescimento real é esse azul mais claro. Então a gente sempre estava prevendo um crescimento superior aqui do que de fato aconteceu. Tá? Esse caso aqui muito próximo, mas o mercado aí estava sempre muito otimista. Então essa expectativa do mercado, né, do que de fato vai acontecer, é extremamente importante, ok? Outro argumento, né? Falta de conhecimento, expectativas e a crítica de Lucas. Robert Lucas enfatizava que os economistas precisavam prestar maior atenção ao modo como as pessoas criam as expectativas em relação ao futuro. Né? Então, a grande contribuição do Lucas aí foi uma das grandes contribuições do Lucas aí foi o papel das expectativas, tá? Forçar, discutir aí, reforçar aí o papel das expectativas sobre o comportamento da economia. Então, o papel do governo na condução da política econômica é extremamente relevante para a formulação das expectativas. Quando isso acontece, os métodos tradicionais de avaliação de políticas econômicas, como aqueles que se baseiam em modelos macroeconométricos tradicionais, não levam adequadamente em consideração esse impacto da política econômica sobre as expectativas. Essa é a ideiazinha da crítica de Lucas, de que se a gente sabe que o governo vai alterar algum parâmetro estrutural da economia, a gente absorve isso, tá? Traz isso para dentro do nosso modelo e a gente vai ajustar esse modelo de forma que, quando o Banco Central puser a política econômica em prática, a gente já absorveu aquela medida que ele está tomando. Tá? E isso aí vai gerar o Banco Central esperaria um resultado, mas na verdade, como a gente já internalizou esse resultado, o resultado real seria completamente diferente daquele idealizado pelo Banco Central. Tá? Essa é a ideia da crítica de Lucas. Então, a avaliação da política econômica passa a ser uma tarefa extremamente difícil. Tá? Então, os economistas devem demonstrar a humildade necessária para a sua realização. Então, é extremamente importante a gente ir com bastante calma, bastante cautela, quebrar bastante cabeça e tentar incorporar da melhor forma possível o papel das expectativas dos agentes. Tá? Outra crítica. O papel do governo na construção da política econômica é extremamente relevante para a formulação das expectativas. As expectativas adaptativas podem representar um pressuposto razoável em algumas circunstâncias, mas na realidade, se os formuladores de política econômica formulam uma mudança na política econômica que desfruta de credibilidade junto à população, os trabalhadores e as empresas que estabelecem salários e preços vão reagir de maneira racional, ajustando as expectativas de inflação de acordo com esses fatores. Essa mudança nas expectativas de inflação vai rapidamente alterar o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Como resultado, a redução da inflação pode ser potencialmente muito menos onerosa do que sugerem as estimativas tradicionais da taxa de sacrifício. Foi o que a gente discutiu no capítulo 15, ou no capítulo 14, se eu não me engano, ok?
o papel das expectativas. Então, se o governo, se os agentes acreditam de fato no governo e o governo promove uma política crível, é possível que aquela taxa de sacrifício que a gente viu, né, o quanto que a gente deveria abrir mão de PIB para reduzir em 1 ponto percentual a inflação, aquilo ali podia estar um pouquinho mal fundamentado, tá? Então, toda aquela ideia da taxa de sacrifício, ela desconsidera o papel das expectativas. A gente, para formular aquela ideia, a gente estava embasado nas expectativas adaptativas e não nas expectativas racionais. Se os agentes são racionais, a história muda bastante. E essa taxa de sacrifício pode ser bem menor, caso o governo tenha credibilidade. Tá? O governo aí, tanto o governo federal, tá, usando política fiscal, quanto o Banco Central usando política monetária. E aí a gente, então, dessa discussão toda, o que é importante a gente ver? O que é importante observar? Hiato interno, hiato externo, a questão da discussão em cima de hiato interno e hiato externo. O papel do governo, a dificuldade em se realizar previsões, tá? E aí o Mankiw passa aí para a segunda perguntinha, né? O que é melhor, regras ou poder discricionário? A política econômica ela é conduzida por regras caso os formuladores anunciem antecipadamente o modo como a política reagirá a várias situações e caso se comprometam a seguir aquilo que foi anunciado. E a política econômica é conduzida por poder discricionário caso seus formuladores estejam livres para dimensionar os eventos à medida que eles ocorrerem, optando pela política que considerem apropriada na ocasião necessária. Então, o que a gente tira daí é que a política conduzida por regra é mais objetiva, enquanto que a política econômica conduzida por poder discricionário é mais subjetiva. Tá? Nota que o fato dela ser subjetiva não significa que ela seja necessariamente errada. Ok? Mas a conduzida por regras, ela tende a entregar uma política correta ou equivocada com mais rigorosidade. Então, vamos ver aí qual é a ideia aí, né, de política seguida por regra ou por poder discricionário. Nota aí, né, o ponto dele. A política econômica pode ser conduzida por regras e ainda assim ser passiva ou ativa. Tá? Por exemplo, uma regra de política econômica passiva. Se a taxa de crescimento da moeda é 3% ao ano. Tá? Isso aí é uma... O Banco Central fixa essa taxa de crescimento da moeda e ela está amarrada. Vai ser isso. As pessoas acreditam no Banco Central e essa taxa de crescimento vai estar amarrada, é uma regra. Agora, o Banco Central não vai, se o produto cair muito, ele vai continuar com essa regra de 3% ao ano de taxa de crescimento da moeda. Tá? Uma regra de política econômica ativa, por exemplo, a variação aí no estoque de moeda vai ser 3% mais a variação no desemprego menos 6%, por exemplo. Tá? Então eu olho aqui, tanto eu amarro aqui uma constante, vai crescer 3%, mas ela vai depender também do desemprego. Tá? Aqui eu estou, nota que essa aqui é uma política econômica ativa. Tá? Eu estou olhando aqui para o desemprego e eu vou ajustar a minha oferta monetária de acordo com o desemprego também. Tá? Aqui ela está fixa, passiva.
Aqui ela é ativa. Tá? A oferta monetária cresce a uma taxa de 3%, caso a taxa de desemprego seja de 6%. Mas para cada ponto percentual em que a taxa de desemprego excede 6%, a expansão monetária cresce em 1 ponto percentual adicional. Então, se isso daqui for 6%, é mais ou menos a taxa de desemprego dos Estados Unidos, a natural, tá? Se a taxa de desemprego subir acima da natural, o governo joga mais dinheiro da economia, tá? Então, pode haver um aumento da expansão monetária quando a economia está passando por uma recessão, quando o desemprego fica maior do que o desemprego natural, tá? Como a política econômica poderia ser melhorada através de um comprometimento com uma determinada regra para a política. E aí entram alguns problemazinhos. Por exemplo, falta de confiança nos formuladores de política econômica e no processo político. Se os políticos são incompetentes ou oportunistas, talvez não desejemos lhes conceder o poder discricionário para fazer uso das ferramentas da política monetária e da política fiscal. Tá? Se a gente sabe, por exemplo, que e aí tem a discussão toda da questão, ele entra, estou adiantando já um pouquinho, mas ele entra, é fácil a gente ver isso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente costuma ver muito isso em período de reeleição, né? Quando chega próximo ao final do mandato e o presidente, o prefeito, o governador, ele pode se reeleger, o que acontece? Há uma tendência a aumentar os gastos, né? Para tentar promover assim, uma visão aí de que o agente público, o prefeito, o governador, o presidente está de fato trabalhando, né? E a economia está crescendo, né? Agora isso pode ser um oportunismo, né? E não de fato uma discricionariedade do governo em termos de política ótima. Tá? Outro ponto, a macro é extremamente complexa e grande parte dos políticos não tem bom conhecimento técnico do seu funcionamento. Então, o fato dos políticos não conhecerem direito o funcionamento da economia, né, pode prejudicar aí a discricionariedade. O ideal seria agir de acordo com uma regra política bem definida, uma regra política de política econômica bem definida, né, para tentar brecar algum tipo de discricionariedade tocada por um elemento que não conheça de fato os fundamentos macroeconômicos. Tá? Outro ponto, inconsistência temporal da política econômica discricionária. Os formuladores de política podem propor antecipadamente uma política que tem um profundo impacto sobre a expectativa dos agentes, mas depois voltar atrás. Tá? Essa inconsistência ao longo do tempo prejudica a ideia de discricionariedade. Então, o cara pode agir de maneira discricionária. Ah, vou reduzir a inflação, vou baixar a taxa de juros para zero. Tá? Seria o ideal? Para o caso do Brasil, a gente quer levar o investimento, seria uma maravilha. Agora, o que acontece quando a gente joga essa taxa de juros para baixo na marra, né? E se a gente não tem condições macroeconômicas que acompanhem essa redução do juro, a gente sabe que provavelmente a gente vai experimentar um pouquinho de inflação. E aí ou a gente vai ter que voltar atrás, né? Em algum ponto do tempo ele vai ter que voltar atrás nessa medida dele. E vai ter que levar os juros, né? E isso aí pode trazer alguma complicação, certo? Então é melhor que haja uma regra bem definida do que uma discricionariedade pura e simples, ok? Outros exemplos que o Mankio dá, por exemplo, para reduzir a ação dos terroristas, o governo propõe que não realize nenhum tipo de negociação, entretanto, se o sequestrado for uma pessoa pública, o governo volta atrás.
né? O Mankiw discute isso. Não, não pode. O ideal é que seja uma regra, né? O que acontece? Sequestraram um jornalista, sei lá, supõe nos Estados Unidos, sequestraram um jornalista, uns terroristas sequestraram um jornalista. E aí o governo fala, não, ó, política de negociação zero com terrorista. Então não queremos, não vamos negociar de jeito nenhum. Aí vem se for, por exemplo, uma outra pessoa, um cargo político mais elevado, pegaram algum membro da ONU, não sei o que, vamos conversar? Ah, não, agora a gente tem que conversar. Então esse tipo de coisa, né, fere um pouquinho a ideia de discricionalidade. Né? É melhor que haja uma regra, não, de fato não tem negociação, tá? Do que o governo voltar atrás, certo? Falar, ó, não tem negociação. Mas se for alguém importante, vai ter negociação. Aí o que acontece? Né? O terrorista internaliza isso e fala, não, vamos só pegar pessoas extremamente importantes que vai haver negociação. Então acaba sendo um pouquinho furada aí essa ideia de discricionariedade. Tá? E aí ele dá outros exemplos. Por exemplo, o Banco Central diz que vai reduzir a inflação para zero com o intuito de reduzir desemprego. Né? Mas ele pode voltar atrás e praticar uma política monetária expansionista visando acelerar a redução do desemprego. Tá? Para estimular o investimento, o governo anuncia que não vai tributar o rendimento sobre o capital. No entanto, após as fábricas terem sido construídas, o governo se sente tentado a voltar atrás em sua promessa com o objetivo de elevar a arrecadação tributária. Para promover a pesquisa, o governo anuncia que considerará monopólio temporário as empresas que descobrirem novos medicamentos. Entretanto, depois que um determinado medicamento é desenvolvido, o governo se sente tentado a revogar a patente ou regular o preço de modo a tornar o medicamento mais acessível. Para incentivar o bom comportamento, os pais anunciam que vão punir o filho sempre que ele infringir uma determinada regra. Entretanto, depois do filho ter se comportado mal, os pais se sentem tentados a perdoar a transgressão, uma vez que a punição é desagradável tanto para os pais quanto para os filhos. Para estimular você a estudar mais, o professor anuncia que haverá uma prova final do curso. Entretanto, depois de você ter estudado e aprendido toda a matéria, o professor se sente tentado a descartar essa prova, dizendo que, pensando que ia dar muito trabalho corrigir esse negócio todo, certo? Então são exemplos aí de que essa discricionalidade ela pode não funcionar corretamente. Seria melhor de fato seguir uma regra, tá? O poder discricionário ele gera aí um grau ele gera algum viés aí para a gente frustrar aí as expectativas lá na frente, tá? Toda essa ideia aí, a ideia da inconsistência temporal, tá? A gente amarra uma coisa no começo e falha com ela lá na metade do caminho. É como aquela maldita história de mudar as regras do jogo, certo? É melhor a gente ter uma regra do jogo bem definida do que mudar a regra do jogo ao longo do jogo, ok? Então essa é a ideiazinha básica aí dessa discussão sobre regras e poder discricionário, tá? No apêndice ele tenta discutir isso com um pouquinho mais de detalhe. Vamos lá. Essas expressõezinhas são sempre boas para a gente tentar visualizar essas coisas. Vamos supor que o Banco Central é crível, então as pessoas acreditam no Banco Central e ele controla perfeitamente a inflação, tá? E que vale ainda a curva de Phillips, tá? Então essa aqui é a nossa curvazinha de Phillips, tá? O desemprego é igual a taxa natural de desemprego menos um alfa e a inflação menos a expectativa de inflação. Ou seja, o meu desemprego vai se descolar da taxa natural
conforme a expectativa de inflação se descolhe da inflação observada. Tá? Daqui a gente vê que um desemprego alto, vai acontecer um desemprego alto se a inflação esperada for maior do que a inflação corrente. Tá? Então, sempre que eu espero mais inflação do que eu, de fato, estou vendo, estou observando, o desemprego vai crescer mais do que a taxa natural. Ok? Se existe uma regra ótima, uma regra discricionária ótima aí, qual seria a regra discricionária ótima? Seria o Banco Central estabelecer a inflação em zero. Tá? Se a inflação, o Banco Central estabelece a inflação em zero, e se há credibilidade do Banco Central, as expectativas de inflação vão ser igual a zero, isso daqui tudo zero, e a minha taxa de desemprego vai ser igual à taxa natural de desemprego. Ok? Uma outra regra, tá? Isso aqui é discricionário. Ok? Eu vou zerar a inflação. Pronto, o Banco Central joga a inflação para zero e o desemprego fica igual ao natural. Qual é o problema disso? Quem é que vai acreditar, por exemplo, que o Banco Central ele vai tender, ele pode tender a se sentir, por exemplo, pode haver uma tentativa de cooptação do governo. A inflação está muito baixa, mas nota que se os agentes estão esperando inflação zero, tá? Se esse camarada aqui é zero, eu posso jogar qualquer coisa, qualquer aumentozinho, por menor que seja aqui no nível de inflação, vai gerar um desemprego menor do que o nível natural. Ou seja, meu desemprego cai abaixo do nível natural, o que vai gerar maior produto, certo? Então o Banco Central ele pode tentar, o governo pode tentar fazer com que o Banco Central frustre aqui as expectativas dos agentes, aceitem um pouquinho mais de inflação, né? Aumentem a oferta monetária, tá? Tentando jogar esse desemprego aqui para baixo e aumentar o produto. Qual o problema? É que se uma vez que o Banco Central fizer isso, ele deixa de ter credibilidade. Tá? Então, essa regra discricionária é ótima, ela tem que ser seguida. Se ela não for seguida, a gente vai ter um probleminha aqui. Tá? Se tiver inconsistência temporal, os agentes deixam de acreditar e essa expectativa aqui de inflação vai por água abaixo. Uma outra regra ótima, baseada, por exemplo, no que a gente chama de função de perda, ou loss function. Né? Imagina que a gente tem uma função de perda, tá? Essa função de perda vai ser aqui um número, tá? Que vai dizer para mim, olha, um número que deixa o Banco Central desconfortável. Né? U vai ser a taxa de desemprego, mais um gama, a inflação ao quadrado. E eu estou levando em consideração a minha curva de Phillips. Tá? Então eu vou tentar minimizar essa função de perda. Nota o seguinte, se o desemprego cresce, a minha perda, o Banco Central fica, tá? Se sente mal. Se a inflação cresce, essa perda aqui também aumenta do Banco Central. Então o Banco Central está olhando para a inflação, está olhando para o desemprego. Tá? Se qualquer um desses dois camaradas crescerem, aumenta a perda. Então ele vai tentar escolher um nível de inflação que minimize essa função perda aqui. Tá? Sujeito à curva de Phillips. A gente pega esse Uzinho, joga ele aqui dentro. Tá? Jogo ele aqui dentro, eu vou ter essa expressão aqui. Derivo isso aqui igual a zero, eu quero um mínimo, né? Então a derivada do L com relação ao π, eu vou escolher um π que minimiza essa função aqui. Derivo isso daqui, vai ficar o n que não tem, menos alfa,
vezes o π. Expectativa de inflação, isso aqui é uma variável toda, não vai entrar, tá? Mais 2 gama vezes a inflação, tá? Isso aqui é igual a zero. A minha inflação ótima, então, seria alfa sobre 2 gama. Se a racionalidade, se as pessoas sabem que o Banco Central vai estabelecer esse nível de inflação aqui, o que acontece? Se a gente sabe que o Banco Central está minimizando essa função de perda, eu vou escolher as expectativas dos agentes com relação à inflação, vai ser sempre alfa sobre 2 gama também. Nota que em ambos os casos, a minha taxa de desemprego tá isso daqui. Cadê a função perda? Se eu jogar isso aqui dentro, esses parâmetros aqui dentro da curva de Phillips, expectativa é igual a alfa 2 alfa, alfa sobre 2 gama, menos a inflação ótima que o Banco Central escolhe, é a alfa menos 2 gama também. Isso aqui zero, então a minha taxa natural vai ser igual à taxa de desemprego efetivo, ok? Então, em ambos os casos, tanto nessa regra ótima discricionária, quanto na regra ótima baseada na função de perda, tá? Ela vai gerar a um desemprego igual à taxa natural de desemprego. Mas, o que vai acontecer? A inflação aqui nesse caso, tá? Ela vai ser menor do que nesse caso aqui. Qual é o grande problema? Aqui, o grande problema aqui é a credibilidade, uma possível tentativa. Se qualquer coisa, se isso daqui de fato não acontecer, isso vai frustrar as expectativas dos agentes, tá? E esse negócio aqui vai sair de controle. Isso daqui já é uma regra bem definida e de fato a gente sabe que o governo, o Banco Central vai perseguir esse nível de inflação aqui. Aqui ele diz que vai seguir, mas a gente não sabe se de fato ele vai seguir. Ele pode tentar influenciar isso daqui para elevar o produto. Tá? Então a regra discricionária, ótima, tende a gerar um outcome, né, uma saída aí melhor do que com base numa regra bem definida. Mas o Banco Central sempre ficará tentado a burlar o acordo de inflação zero. Tá? Esse é um ponto importante. Quando a gente joga a ideia de expectativas aqui para dentro do modelo, não adianta ele amarrar, falar, olha, vamos jogar a taxa de juros para zero. O mercado sabe que isso aí, em determinadas condições, não vai ser aceitável e a expectativa dele de inflação, da taxa de juros ou da inflação também não vai ser zero. Ok? Então tem toda essa discussão, tá, gente? Tem um paper que tem dois papers na realidade, tem esse do Kingsley Prescott e tem o outro do Barro e do Gordon, tá? Que tratam bastante desse assunto, tá? De regras e descrição. O que o Kingsley Prescott colocam aqui? Ó? Mesmo que exista uma função objetivo fixa, socialmente acordada, e os formuladores de política conheçam o tempo e a magnitude dos efeitos de suas ações, uma política discricionária, ou seja, a seleção da melhor decisão dada a situação e uma avaliação correta da posição no final do período, não resulta na maximização da função objetivo social. A razão desse aparente paradoxo é que o planejamento econômico não é um jogo contra a natureza, mas um jogo contra agentes econômicos racionais. Concluímos que não há como a teoria do controle ótimo ser aplicada ao planejamento econômico quando as expectativas são racionais. Então a ideia toda do que o Kingsley e o Prescott mostram, no final das contas,
Essa discussãozinha básica aí que o Mankiw coloca, né, dizendo, olha, o papel das expectativas é extremamente importante, né, e embora uma política ótima, discricionária, seja ideal, né, do ponto de vista do Banco Central ou dos tomadores de política, ela, quando o mercado internaliza essa política e realiza, né, realiza as expectativas de modo racional, projetam aí as variáveis econômicas de maneira racional, parece que é mais crível você ter uma política baseada numa regra bem definida do que uma regra discricionária, ok? Então esse é outro ponto do Mankiw. Bom, então se o Banco Central precisa escolher uma regra de política monetária, qual seria a regra ideal? Tá? Seja ela discricionária, ativa, passiva, ou uma regra fixa, o que entraria aí? Qual seria o ideal para o Banco Central escolher? Os monetaristas, por exemplo, vão afirmar, olha, a taxa de crescimento da moeda tem que ser constante. Flutuações na oferta monetária são responsáveis pelas maiores flutuações na economia. Então, crescimento lento e constante na oferta monetária acarretaria produção, emprego e preços estáveis. Então, tudo que esse negócio de jogar moeda dentro da economia não combina muito com os monetaristas, não. Então, esses auxílios todos aí que a gente está vendo ao redor do mundo, na Europa, o Banco Central dos Estados Unidos, né, o quantitative easing que a gente fala, facilitar aí o dinheiro. Essa facilitação de dinheiro não seriam políticas interessantes aí para os monetaristas. Tá? Eles falam que isso aí, no final das contas, vai trazer uma volatilidade maior aí em termos de produção, emprego e preço. Tá? Outra vertente, o Banco Central ele pode se comprometer com uma meta para o PIB nominal, por exemplo. Se o PIB estiver acima do potencial, o Banco Central reduz a oferta monetária para conter a demanda agregada e a inflação. Se o produto estiver abaixo do produto potencial, ele joga a moeda na economia. Tá? Isso aí já estaria mais de acordo aí com a ideia do quantitative easing. Outra, metas de inflação. O Banco Central pode se comprometer com uma meta de inflação. E ele vai olhar, e se a inflação estiver acima da meta, ele reduz a oferta monetária para conter demanda agregada e inflação. Se a inflação estiver abaixo da meta, joga mais moeda na economia para tentar alavancar a demanda agregada, certo? Então, 3 pontos de vista diferentes, tá? Note o seguinte, aqui a gente está falando PIB nominal, tá? PIB nominal, inflação, tá? Desemprego também. Então, são regras expressas em termos de alguma variável nominal, oferta monetária, PIB nominal, nível de preço. É possível também imaginar regra de política econômica expressa em variáveis reais. Por exemplo, o Banco Central pode definir uma meta de 5% para a taxa de desemprego. O problema com esse tipo de regra é que ninguém sabe exatamente qual é a taxa natural de desemprego. Se o Banco Central escolhesse para a taxa de desemprego uma meta abaixo da taxa natural, o resultado seria a aceleração da inflação. Aqui, para a gente visualizar isso aqui, é só voltar na curva de Phillips aqui. Por exemplo, o que ele está dizendo é o seguinte, que o crescimento da oferta monetária vai ser esse 3% mais o desemprego menos essa taxa natural de desemprego. Por que 6? Por que não 5? Por que 4?
né? O que de fato determina, a gente tem conhecimento real dessa taxa natural aqui de desemprego, né? A gente já discutiu isso lá atrás e a gente viu que estimar esse cara aqui é extremamente difícil. Então, se o Banco Central focar numa oferta monetária com base nesse desemprego natural aqui, pode ser que alguma coisa saia errada e ele jogue mais moeda do que o necessário na economia ou retire mais moeda do que o necessário. Tá? De maneira inversa, se o Banco Central escolhesse uma meta para a taxa de desemprego acima da taxa natural, o resultado seria a aceleração da deflação. Certo? Por essa razão, os economistas raramente vão defender regras para a política monetária que estejam expressas exclusivamente em variáveis reais, ainda que as variáveis reais, tais como desemprego, PIB real, tá? Aqui no livro está nominal, é PIB real, tá? Sejam os melhores indicadores de desempenho da economia. Tá? Outra variável que o pessoal critica, taxa de juros. Você vai olhar para a taxa de juros, tá? Vai olhar para a taxa de juro real, qual de fato é essa taxa de juro real? Estimar essa taxa de juro real é relativamente difícil. Tá? E propor política pública com base nessa taxa de juro real, dado que a gente não sabe direito que valor esse parâmetro assume na realidade, pode tornar o resultado dessa política relativamente desastroso, ok? Então é mais fácil a gente olhar para as variáveis nominais do que para as variáveis reais. Esse é outro ponto aí do Mankiw. E aí ele entra aí com duas questões importantes que a gente discute bastante hoje em dia. Uma questão é a independência do Banco Central. Qual é a ideia do Banco Central independente, né? Um Banco Central que não seja, que a gente chama de, ele não sofre nenhum tipo de cooptação pelo governo. O governo não vai, por exemplo, a gente vê hoje em dia muito Donald Trump dando porrada lá no pessoal do Fed. O que acontece, né? O Trump reclamando muito do pessoal do Banco Central, mas o Banco Central lá é independente. O presidente não pode, o Trump não pode mandar o presidente do Banco Central embora para casa, né? Ele está lá, o mandato lá nos Estados Unidos parece que são 14 anos, né? Então ele está lá e ele vai tocar a política monetária. Ele vai tocar a política monetária independente do que o Trump quer ou não, certo? Então, a ideia de independência do Banco Central é essa de que ele não tem grau de cooptação. O grau de cooptação do governo é muito pequeno. Quanto menor essa cooptação do governo, né, mais independente é o Banco Central. Ok? Formular um indicador aqui para um índice de independência dos bancos centrais, né, se leva em consideração várias métricas, né, o tempo que o Mankiw pontua lá, o tempo que o presidente fica no comando do Banco Central, número de reunião com o pessoal do governo. Então são várias métricas, eles amarraram esse índice aqui de independência dos bancos centrais. Quanto maior o índice, mais independente é o Banco Central, certo? Então o que a gente vê aqui? Que os bancos centrais mais independentes, né, eles tendem a observar uma inflação mais baixa. Tá? Então, quanto maior a independência do Banco Central, existe uma tendência aí de você entregar um nível de preço mais estável para a economia. Tá? Essa independência do Banco Central, apesar de então bancos centrais independentes, né, com menor grau de cooptação pelo governo, tendem a entregar preços mais estáveis. Apesar disso, não existe relação entre independência do Banco Central e atividade econômica real. Tá? Não necessariamente esses países aqui
observam taxas de crescimento mais elevadas, níveis de desemprego mais baixos, ok? Então a independência do Banco Central não está correlacionada com a média de desemprego, instabilidade do desemprego, média do crescimento do PIB nominal ou volatilidade do PIB nominal, ok? Então, no final das contas, você não está, a independência do Banco Central gera estabilidade de preço, mas não gera um efeito real, aí, né? Não está diretamente associado a um efeito real em termos de variáveis reais aí, tá? Outra questãozinha que o Mike pontua, e que também é bastante discutido hoje em dia, é a questão, já foi mais, mas é a questão das metas de inflação, né? E aí ele fala, olha, a ideia de meta de inflação é uma regra ou é um poder discricionário no final das contas? Porque quando a gente estabelece as metas de inflação, tá? Que é a evolução da meta de inflação para o Brasil. O Banco Central, quando estabelece a meta de inflação, ele na realidade, ele também estabelece, né, as bandas superior e inferior, tá? Limite inferior, a banda superior e a banda inferior. Então, a inflação ela pode ficar oscilando aqui em cima dessas bandas, tá? Pode passar um pouquinho, o Banco Central tem que agir rapidamente para jogar esse negócio para baixo. Mas existe uma certa discricionalidade. Por que manter aqui em cima? Por que 65 e não 25? Certo? Por que 5,75 e não 2,75? Então existe aqui um intervalo aqui para a atuação do Banco Central. Enquanto ele estiver dentro desse intervalo, ele não está sofrendo muita influência. Mas 25 pontos percentuais aqui para a taxa de inflação é bastante coisa, ok? Se a gente pensar em termos de taxa de juros, é bastante coisa. Então, por que é mais elevado? Por que é mais baixo? Tá? O Banco Central ele pode ficar entre esses dois limites. Né? Existe discricionalidade? Existe. Tá? Mas essa discricionalidade ela passa a ser limitada pela regra de meta de inflação. Tá? O cara está um pouquinho acima da meta, mas é um pouquinho acima aceitável, vamos dizer assim. Tá? Não é uma discricionalidade exagerada, onde joga esse negócio aqui para baixo, por exemplo, joga a inflação para zero, ok? E é importante, né, trazer um pouquinho dessa discussão e aí tentar traçar aí um contraponto. É bom que vocês pensem a respeito disso, né? Um lado fiscal, por exemplo, teto dos gastos, né? O teto dos gastos, no final das contas, é uma regra, ó, não pode passar desse determinado valor aqui, né? As despesas não podem passar disso. Vai ficar muito abaixo, tá quase lá em cima. Não sei, mas existe uma discricionalidade aí, né? Mas não pode passar daquele valor, né? Então é bom quebrar, é bom vocês aí começarem a quebrar um pouquinho. Isso pode ser um ponto interessante de start aí para a monografia de vocês, tá? O papel dos gastos aí, né? Do teto dos gastos, a ideia aí é você traçar uma regra, tá? Para evitar alguma discricionalidade que faz com que o gasto do governo exploda, siga a trajetória explosiva dele que estava sendo seguida desde antigamente. Amarraram isso, agora querem tirar. Aí já entra a questão de consistência temporal. Então são coisas atuais, mas que a gente vê que está amarrado, são conceitos que já estão amarrados faz bastante tempo. Okay? É importante a gente começar a discutir isso aí direitinho. Conclusão. A única conclusão clara talvez seja o fato de que não existe nenhuma argumentação simples e irrefutável em favor de um ponto de vista específico relacionado à política macroeconômica.
Em última análise, é preciso ponderar sobre os vários argumentos de natureza tanto econômica quanto política e decidir por si mesmo qual tipo de papel o governo deve desempenhar ao tentar estabilizar a economia. Então, no final das contas, o que o governo tem que fazer? Tem que seguir uma regra, ele tem que ser discricionário, a política tem que ser ativa, tem que ser passiva, certo? É bom a gente quebrar um pouquinho a cabeça com isso. Não, desde o começo eu já falei, a ideia aqui não é passar conceitos que estão na minha cabeça, é fazer vocês enxergarem isso daí. Mas é interessante, para a realidade do Brasil, o que seria o ideal? Né? Dentro do que a gente discutiu, né? O poder de previsão nosso é consistente, o que a gente está vendo ali pelo que o Heller mostrou, é que as nossas expectativas estão sempre otimistas, né? Então a gente está prevendo mal o comportamento real das nossas variáveis. Nossos políticos, eles têm um bom conhecimento do funcionamento real da economia, certo? Para tentar, será que não seria um pouquinho aventureiro da nossa parte deixar essas políticas, essa tomada de decisão dos políticos de maneira discricionária? Será que não seria melhor que seguissem, que fossem seguidas regras? Né? O que o governo e o Banco Central têm que fazer? Eles têm que agir de maneira ativa ou de maneira passiva? Melhor deixar o mercado se ajustar devagarzinho e o Banco Central seguir independente, só buscando aí a estabilidade dos preços, e o mercado vai se organizando e reorganizando de modo a minimizar as flutuações. O que seria o ideal para a economia brasileira? Né? Acho que a reflexão aí do capítulo é em cima disso, tá? Vou colocar vocês para pensar em cima disso. Então é isso, pessoal. Tem um resumozinho aqui. O vídeo já está extenso, vocês leem aí, vou colocar no slide aí na descrição do vídeo. É isso, meu povo. Capítulo 19, próxima aula.